Inscreva-se no canal O Bem contra o Mal para conhecer as histórias em que o poder de Deus silencia os decretos do inferno. Hoje, voltamos à antiga Babilônia, o maior império da Terra, onde 3 jovens hebreus recusaram-se a dobrar os joelhos a um ídolo e foram condenados à morte. Mas o que era para ser o fim, se tornou um dos maiores testemunhos do poder de Deus na história da humanidade. O rei Nabucodonosor reinava com mãos de ferro. Um homem que dominava povos, derrubava nações e tomava para si a glória que só pertence a Deus. Cego pelo próprio orgulho, ele construiu uma imagem de ouro com 27 metros de altura, um monumento para sua soberba, um símbolo de adoração forçada e um decreto imperial que exigia submissão total. A ordem era clara. Ao som da trombeta, da harpa, da flauta e de todo tipo de música, todos deveriam se curvar e adorar a imagem. Quem se recusasse seria lançado, vivo, na fornalha de fogo ardente. O decreto não era só político, era espiritual. Uma tentativa de substituir o Deus verdadeiro por uma imagem vazia. Era o sistema dizendo, ou você se curva, ou morre. Na planície de Dura, milhares obedeceram. O som ecoou e a multidão caiu de joelhos. Todos se prostraram, menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens cativos na Babilônia, mas fiéis ao Deus de Israel. Eles não se esconderam, não fingiram. Eles ficaram de pé. Poderiam ter pensado, vamos nos curvar só uma vez, Deus conhece o coração. Mas preferiram o fogo atrair sua fé. Sabiam que não é a posição do corpo que define a fidelidade, mas a convicção da alma. Os 3 haviam sido treinados desde jovens na lei do Senhor. A Babilônia podia mudar seus nomes, lhes ensinar outra língua, dar-lhes cargos e roupas de luxo, mas não podia tocar em sua fé. Alguns caldeus, tomados pela inveja, correram até o rei. Ó rei, tu fizeste um decreto. Mas há 3 judeus que não se dobraram. Eles desrespeitam tua autoridade e recusam-se a adorar tua imagem. Nabucodonosor ficou furioso. Mandou trazer os 3 imediatamente. Eles vieram, sem medo, sem hesitar. Diante deles, o rei disse, dou uma nova chance. Ao ouvirem os instrumentos, se curvem. Se não, serão lançados na fornalha. E quero ver qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A resposta que veio foi uma das mais corajosas já registradas na Bíblia. Ó rei, não precisamos responder. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos tua imagem. Foi um golpe direto na arrogância de Nabucodonosor. Eles não apenas recusaram a ordem, rejeitaram o medo. E mais, declararam que a fé deles não dependia de resultado, mas de convicção. Mesmo que Deus não os livrasse, eles não se curvariam. A fúria do rei se multiplicou. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Chamou os soldados mais fortes do exército. Ordenou que amarrassem os 3 com todas as roupas, mantos, turbantes e cintos, e que os lançassem imediatamente no fogo. O calor era tão insuportável que os próprios soldados que se aproximaram da entrada morreram consumidos pelas chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha, amarrados, e o império inteiro achou que era o fim. Mas foi naquele momento que o céu se moveu. Nabucodonosor, ainda com os olhos fixos na fornalha, se levanta de repente. Espantado, vira-se para seus conselheiros e pergunta, não foram 3 homens que nós lançamos amarrados dentro do fogo? Sim, ó rei, respondem eles. E então, com voz trêmula, ele diz, então por que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, sem sofrer dano algum, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses? O rei, que se achava soberano, agora era apenas um homem atônito diante do sobrenatural. A presença de Deus havia descido na fornalha, não com trovões nem terremotos, mas com glória, com proteção e com liberdade.
Os 3 que haviam sido lançados amarrados, agora caminhavam livres entre as chamas, e mais, não estavam sozinhos. Deus não os livrou da fornalha. Ele os livrou na fornalha. Porque há situações em que Deus não impede a luta. Ele entra com você no meio dela. Ele não apagou o fogo. Ele anulou o poder destrutivo das chamas. Porque quando Deus está presente, até o fogo obedece. Nabucodonosor se aproxima da fornalha ardente e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saem, diante de todos. Governadores, prefeitos, conselheiros e oficiais do império testemunham o milagre com os próprios olhos, e o que veem é inacreditável. Nenhuma queimadura, nenhum fio de cabelo chamuscado, nem cheiro de fumaça em suas roupas. O fogo não teve poder sobre eles, porque quando Deus decide preservar, nem o inferno inteiro pode tocar. Nabucodonosor, humilhado e impactado, levanta a voz diante de todos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os que confiaram nele. Eles quebraram o decreto do rei e entregaram o próprio corpo, para não servir nem adorar outro Deus, senão o seu Deus. E então, ele muda o decreto do império. A partir daquele dia, qualquer povo, língua ou nação que blasfemar contra o Deus deles, será despedaçado, e sua casa será transformada em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E os 3 que seriam mortos são promovidos no governo da Babilônia. Essa história não é apenas um relato do passado. É uma mensagem viva para hoje. Vivemos em tempos onde o sistema pressiona, onde o mundo exige que todos se curvem. Curvem-se ao medo, à mentira, à conveniência, ao pecado disfarçado de tolerância. Mas ainda há aqueles que permanecem de pé. E ainda há um Deus que entra no fogo com eles. A fornalha representa aquilo que tenta nos destruir. Mas quando estamos com Deus, ela se torna um campo de milagre. O mesmo Deus que libertou os 3 jovens, continua libertando hoje. Continua defendendo os fiéis. Continua transformando vergonha em honra. Continua frustrando os planos dos reis e exaltando os que o honram. E há algo ainda mais profundo nessa história. O 4º homem na fornalha, aquele que tinha a aparência de um filho dos deuses. Muitos estudiosos creem que esse era o próprio Cristo, em forma visível, revelado antes mesmo de nascer em Belém. Uma manifestação do Filho de Deus, caminhando com os fiéis no meio do fogo. E ele ainda caminha conosco. Se você está passando por luta, se o calor da prova parece insuportável, se você sente que foi jogado em uma fornalha por se recusar a se curvar, lembre-se, você não está sozinho. A fornalha não é o fim, é o palco. É o lugar onde Deus revela quem Ele é e quem você é nele. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que Deus podia livrá-los. Mas a verdadeira fé não depende de livramento. A verdadeira fé permanece firme, mesmo que a resposta seja diferente da esperada. Eles estavam prontos para morrer, mas Deus os usou para viverem um testemunho eterno. E agora, milhares de anos depois, seus nomes ainda são lembrados, porque decidiram obedecer a Deus, mesmo que isso custasse tudo. E hoje, essa decisão ecoa até você. Deus não precisa apagar o fogo para provar que está contigo. Ele pode te fazer andar dentro dele, livre, em paz, intocável. E quando tudo parecer perdido, ele aparece. E o que era para ser vergonha, se torna glória. O que era para ser morte, se torna promoção. O que era para ser esquecimento, se torna história. Compartilhe essa mensagem com alguém que está enfrentando o fogo da vida. Inscreva-se no canal O Bem contra o Mal e fortaleça sua fé com histórias que provam repetidas vezes que o céu nunca abandona os fiéis. E comente aqui embaixo: eu não estou sozinho na fornalha. Porque no final, o bem, sustentado por Deus, sempre triunfa sobre o mal.